Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Python. E na aula de hoje, como eu prometi, vamos continuar falando um pouquinho sobre as listas, porém entrando num assunto um pouco mais complexo dela, que no caso seria como utilizar a lista para trabalhar com matriz, né? Porque o que acontece? Se você já tem alguma experiência com programação, já conhece alguma linguagem de programação ou já trabalha com algoritmos, por exemplo, você já deve ter ouvido falar nos termos vetores e matrizes, certo? Pois bem, o que acontece? O que é um vetor e uma matriz? Basicamente, um vetor é uma matriz, certo? Por quê? Porque ele é uma matriz de uma única dimensão. Ou seja, ele é uma matriz de linha. Só tem uma linha, certo? E uma matriz, como o pessoal já costuma conhecer e chamar, né, eles usam muito essa diferenciação na programação. O vetor é um conjunto de variáveis composta que a gente tem numa linha. E uma matriz é um conjunto de variáveis compostas que eu tenho linhas e colunas. E às vezes eu posso ter também outras dimensões, né, como profundidade, por exemplo. Vamos pensar num cubo. Sabe aquele cubo mágico que você fica girando? Pois é, então. A gente pode pensar aquilo ali como um conjunto de matriz. Mas vamos lá, se a gente lembrar da aula de lista, a gente vai lembrar de um conceito importante. Vou colocar aqui uma variável que eu vou chamar ela de vetor. Certo? E essa minha variável, eu vou colocar aqui a sintaxe de uma lista, né, como a gente vem fazendo, que é abrir o colchetes. Eu vou colocar 0, 1, 2, 3... 4, 5. Vou fechar aqui o parênteses, certo? Se eu der Enter, se eu mandar imprimir o vetor aqui, eu tenho lá o meu vetor. Então, ou minha lista. Posso chamar isso aqui de uma lista, posso chamar isso aqui de um vetor também, não tenho nenhum problema. E como a gente viu, eu posso acessar uma posição específica, né, do meu elemento. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Porém, por que eu coloquei esses elementos começando do zero? Porque a gente tem que lembrar que a lista aqui no Python, ela sempre vai começar com o índice 0. Então, o primeiro índice, vamos esquecer isso aqui como elementos. Vamos pensar nisso aqui que a gente criou como a nomenclatura dos índices. Então, qual que é o meu primeiro índice? O meu primeiro índice de uma lista é o 0. Nessa lista aqui que eu tenho 6 elementos, qual que é o último índice? É o 5. Lembra daquela regrinha que eu expliquei? Se você pegar a posição do elemento que você quer, para você saber o índice, basta você fazer o valor da posição menos 1. Por exemplo, qual que é o sexto elemento? Qual que é o índice da sexta posição? 6 menos 1, 5. Então, esse é o índice do sexto elemento de uma lista, certo? Isso aqui a gente aprendeu nas outras aulas de listas. Eu espero que você já tenha entendido esse conceito, ok? Se você ainda está com dificuldade, dá uma pausinha nesse vídeo, assiste de novo as aulas anteriores aí que eu falo sobre lista para você não se confundir, certo? E eu posso acessar um elemento específico, por exemplo, passando aqui, além do nome da minha lista, eu coloco entre colchetes o índice de referência da posição do meu elemento, certo? Então, por exemplo, se eu quiser acessar aqui o quarto elemento da minha lista, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4. O quarto elemento, ele vai ter o índice 3. Por quê que ele vai ter o índice 3? Porque, como a gente já falou, a minha lista começa no índice 0. Então, quando eu dou vetor, nesse exemplo aqui, índice 3, ele vai trazer lá o valor 3, porque foi o valor que eu coloquei. Agora, se eu mudar os valores, vamos guardar essa informação aqui como sendo referência de índice. Vamos passar valores mesmo agora para o meu vetor. Vou colocar aqui, ó, vetor vai receber, por exemplo, 35, valores bem aleatórios mesmo. 35, 78, 15, 29, 37... Vou colocar mais um aqui, vou colocar os 59. Pronto. Fechei a minha lista, certo? Então, se eu passar aqui o vetor inteiro, eu tenho
agora 35, 78, 15, 29, 37, 59. Lembra que a gente tinha deixado aqui como referência para os nossos índices? Pois bem, agora observe o seguinte, qual que é o primeiro índice aqui? O primeiro índice é o 0. O elemento que tem no 0 é o 35. O que a gente tinha passado aqui em cima? O índice de posição 3. Se eu colocar aqui, ó, vetor no índice de posição 3 agora, eu tenho o elemento de valor 29. Qual que é a posição desse elemento? Ó, 1, 2, 3, 4. Porém, como eu falei, daquela regrinha, posição 4 menos 1, 3. Então, esse é o índice de referência, porque sempre a lista vai começar no 0. Ok? Bom, agora é o seguinte. Quando eu quero chamar uma posição do meu vetor, eu passo aqui ao lado da variável vetor o índice de referência. Porém, na última aula, eu comentei que a gente pode utilizar a lista para guardar outras listas. E é aí que entra o conceito de matriz. Vamos pensar da seguinte forma. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de matriz. Certo? E eu vou colocar aqui a sintaxe de uma lista. Só que, em vez de eu colocar aqui, ó, vou colocar assim, ó, passo 0, vírgula 1, vírgula 2. Uma matriz com 3 elementos, certo? Então eu tenho aqui uma lista com 3 elementos. Só que vamos supor que no lugar de cada um desses elementos, em vez de eu passar um número inteiro, ou eu passar um valor flutuante, ou passar um valor do tipo caractere, né, que seria uma string, eu quero passar uma nova lista. Eu posso fazer isso? Posso. Então, por exemplo, aqui no lugar do 0, eu vou abrir uma nova lista. Então, eu estou dizendo que o primeiro elemento da minha lista matriz também é uma lista. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Também com 3 elementos. Fechei aqui. Perceba que aqui agora eu tenho o seguinte. Eu tenho uma lista chamada matriz, certo? Essa lista, ela tem quantos elementos? 1, 2, 3 elementos. Só que o meu primeiro elemento também é uma lista. Quantos elementos eu tenho dentro dessa lista interna? Eu tenho 1, 2, 3 também. Aí eu posso aqui no caso dizer o seguinte, que esse elemento também vai ser uma lista. Então eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3 também, sem nenhum problema. E no lugar do 2, passo uma outra lista também. 1, 2, 3. Fechei. Perceba que eu tenho aqui esse primeiro colchete e esse último colchete, esses externos, eles são delimitando a minha lista maior, ou seja, a minha lista principal. Só que dentro desta lista gigantesca, cada um dos elementos é uma outra lista. E que tipo de encadeamento é esse que eu fiz? É justamente o encadeamento de uma matriz. Vamos ver como é que eu provo que isso é uma matriz? Vou colocar aqui, atribuir, e agora se eu mandar imprimir, você vai ver que ele está lá, ó. Primeiro elemento é uma lista com 3 elementos, segundo elemento é uma lista com 3 elementos, e o terceiro elemento também é uma lista com 3 elementos. Mas se eu quiser imprimir isso no formato de uma matriz, qual que é o formato de uma matriz? O formato de uma matriz é assim, ó. Eu vou colocar aqui em forma de comentário, apenas para eu poder mostrar. Pensa o seguinte, uma matriz seria um conjunto de vetores, no qual eu tenho da seguinte forma. Eu tenho lá o primeiro elemento. Qual que é o primeiro elemento? É o elemento da linha e de uma coluna. Eu posso ter o elemento da linha da segunda coluna e o elemento também da primeira linha, só que uma terceira coluna. Aí eu faço o seguinte. Eu tenho aqui a minha segunda linha e primeira coluna. Eu tenho aqui a minha segunda linha e terceira coluna. E segunda coluna, certo? E depois, assim por diante. Então, no caso aqui, o que eu estou construindo seria uma matriz. Uma matriz de 3 por 3. Porque eu vou ter 3 linhas
e 3 colunas. Ó, aqui a coluna do 1, aqui a coluna do 2 e aqui a coluna do 3. Por isso que eu coloquei dessa forma, certo? Então, eu posso imprimir isso aqui dessa forma. Vamos pensar da seguinte maneira. Tanto faz um vetor ou uma matriz, como a gente chama nos algoritmos, aqui no Python a gente vai construir eles utilizando a lista. Entende por que a gente está tendo essa aula dentro da aula de lista? Porém, eu tenho que lembrar que é o seguinte, um vetor, como é chamado no algoritmo, é aquele que trabalha tudo numa linha só, ou seja, tudo um sequencial ao lado do outro. Agora, uma matriz é aquele que eu tenho dimensões. Lembra do plano cartesiano? Aquele negócio do eixo x e do eixo y? Pois bem, o eixo x é a minha linha e o eixo y é as minhas colunas, certo? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu posso imprimir essa matriz aqui que a gente criou usando o for. Lembra do laço for que eu falei que a gente ia usar bastante? Pois bem, vamos colocar aqui ó, um for e in range. Qual o tamanho da minha matriz? A minha matriz é de 3, então eu vou colocar aqui range 3. E aí eu faço o seguinte, para ele imprimir, porém, em vez de eu falar para ele simplesmente imprimir matriz, eu passo para ele imprimir matriz no índice i. Por quê? Porque aí ele vai quebrar a linha toda vez que eu passar pelo range. Se eu mandar imprimir agora, olha lá como é que fica. Olha a saída. Lembra da matriz? Das matrizes da matemática? Pois é assim que a gente constrói uma matriz aqui no Python de forma simples, utilizando as listas. Então eu tenho aqui a minha primeira linha. Essa minha primeira linha nada mais é do que o meu primeiro elemento. A minha segunda linha aqui nada mais é do que o meu segundo elemento. E a minha terceira linha é o meu terceiro elemento. Agora a gente pode começar a trabalhar de uma forma um pouco mais específica. Eu vou criar uma matriz agora. Aqui, opa. Eu vou criar uma matriz que tenha, como é que eu posso dizer? Valores específicos em cada elemento. Então, vou colocar aqui, matriz vai receber uma lista, certo? Dentro dessa lista, eu vou ter outras listas. Eu vou criar uma matriz agora de 2 por 3. O que significa isso? Significa que ela vai ter 2 linhas com 3 colunas. Então, como é que eu faço isso? Vou ter 2 elementos na minha lista principal. Cada um dos elementos representa as minhas linhas. Então, se eu vou ter só 2 linhas na minha matriz, eu só preciso de 2 elementos. Então, eu crio aqui o primeiro elemento. Eu vou colocar 1, 2, 3, que é uma matriz de 2 por 3. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um elemento, que é a minha primeira linha. Esse elemento tem 3 elementos. Essa lista aqui interna tem 3 elementos, porque eu vou ter 3 colunas. E depois, aqui fora, separando por vírgula, eu crio o meu segundo elemento, que eu vou colocar 4, 5 e 6. Vou dar só um espaçamento aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Criei aqui a minha matriz 2 por 3. Quer que eu mostre? Olha lá. For i in range. Aqui eu não estou trabalhando com uma matriz de um vetor de 3 elementos. Estou trabalhando apenas com 2. Então eu coloco um range de 2. Certo? O que determina a criação da minha matriz visual é o range da quantidade de elementos que a minha lista tem. Então coloco aqui for i in range 2. E aí eu mando imprimir a minha matriz. Vamos lá. Matriz na posição i do meu range. E olha lá. Então eu tenho aqui agora uma matriz de 2 por 3. Por quê? Eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Então, qual que é os valores que eu tenho na minha primeira linha? Eu tenho o valor 1, 2 e 3. Na minha segunda linha, 4, 5 e 6. Agora vamos lá. Como é que eu faço para acessar um valor dentro de uma matriz? Ou seja, quando eu estou trabalhando com uma lista que contém outras listas. Se a gente pensar em nível de Python, como que eu faço para acessar o valor de uma lista que quando eu olho para ela,
eu sei que lá dentro tem outras listas. Pois bem, vamos imaginar que eu quisesse acessar esse valor aqui, ó, o número 5, certo? Então eu tenho que pensar da seguinte forma: aonde que o número 5 está? Ele está no meu segundo elemento da minha primeira lista. Isso significa que ele está no índice 1. Então vamos lá, matriz. Se eu passar apenas se eu passar apenas o 1, o que eu vou ter quando eu voltar? Eu tenho o elemento número índice 1 da minha matriz. Qual que é o elemento índice 1 da minha matriz? É uma lista. Também é uma lista. E aí agora fica meio difícil, porque eu preciso acessar apenas um valor lá dentro e não todos os valores. Não é difícil. O que eu vou fazer simplesmente é passar também o valor que eu tenho lá dentro. Então, se eu tenho uma outra lista, eu posso pensar da seguinte forma. Eu coloco aqui, ó, matriz, vou pegar o elemento que está no índice 1, só que eu sei que esse elemento também é uma lista. E eu quero um elemento único lá dentro. Então, agora, eu passo a outra referência. Como eu quero pegar o 5, que também está no índice 1, basta eu colocar o índice 1 novamente aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, que na minha linha 1, na minha coluna de índice 1, eu quero ver o elemento que está, certo? Lembre-se que é o seguinte, eu estou utilizando aqui os conceitos dos índices da minha lista do Python, certo? Então aqui, essa linha aqui, ó, é considerada para ele como linha 0. E essa coluna também é considerada como linha 0. Coluna 0, desculpe. Então eu estou na minha linha 1, na coluna 1. Então eu estou triangulando aqui a minha matriz. Então, qual que é a minha linha 1 aqui na lista do Python? É essa aqui. Qual que é a minha coluna de índice 1? É essa aqui. Então, 1 com 1 é igual ao valor 5. E é isso que eu estou passando. E quando eu der Enter, ele traz para mim o valor 5. A única coisa que às vezes complica um pouco para a pessoa é entender que o valor de posição eu tenho que tirar um dele no Python. Por quê? Porque a lista sempre vai trabalhar com o conceito de índice 0, certo? Então, o que acontece? Eu estou dizendo o seguinte, que a minha primeira linha para o Python, ele não vai chamar de linha 1, ele vai chamar de linha de índice 0. É a primeira linha, eu concordo. É o primeiro elemento. Porém, o índice de referência, a forma que eu acesso, seria o valor 0. Tanto que se eu quiser passar aqui, ó, o valor 2, olha como é que eu passo. Eu passo da seguinte forma. Matriz na posição inicial 0, porque eu estou falando da linha. Então, esse primeiro número aqui, que a gente escreve, seria a posição da linha. Qual a linha que eu estou pegando? E aqui, qual a coluna que eu estou pegando? Então, aqui, no caso, eu estou pegando a linha de índice 0. E agora eu quero pegar o valor que está na coluna de índice 1. Então, basta eu pegar aqui, passar o 1. Então, eu estou passando matriz na posição 0, 1. O valor que eu tenho é o valor 2. É complicado de entender e de fixar um pouco esses conceitos devido ao fato da gente utilizar índice 0 e não utilizar 1, 2, 3, 4. Se você já estudou algoritmos, você sabe que a gente costuma sempre falar primeira coluna, primeira linha, linha 1, coluna 1. E agora, quando chega aqui no Python, a gente vai trabalhar com esse conceito das listas para criar a matriz e vamos trabalhar utilizando inicial 0, 0, 1, 1. Aí você fala, opa, eu começo a me complicar um pouco. Mas é questão de prática, é questão de treino. Então, baseado nisso, você já entendeu que eu posso criar aqui matriz de qualquer tamanho. Eu posso, por exemplo, criar uma matriz 3x4. O que seria matriz 3x4? Seria uma matriz que tem 3 elementos, então eu vou criar aqui 3 posições primeiro, e cada uma dessas posições vai ser uma outra lista. E quantos elementos eu tenho que ter nessa outra lista? 4, porque eu estou falando que ela vai ter 4 colunas. Então, vamos lá. Primeira linha, vou chamar tudo de 1.
Depois eu vou criar uma vírgula aqui, vou passar minha segunda linha. Só que perceba que aqui nessa lista interna eu tenho 4 valores. Agora eu vou colocar aqui, ó, 2, 2, 2, 2. Fecho. E agora eu passo o meu segundo, ó. 3, 3, 3, 3. E fecho. Pronto. Eu tenho aqui criado uma matriz 3 por 4. Significa que eu vou ter 3 linhas e 4 colunas. Vamos criar ela aqui, ó, para a gente ver. For i in range 3. Lembrando que na hora de construir através do for, eu sempre vou passar o número de elementos que eu tenho na minha lista principal e não na minha lista interna. Então eu tenho 3 elementos na minha lista principal, então por isso que eu percorro o range 3, certo? E aqui eu coloco print matriz na posição i, para ele fazer as quebras de linha. E quando eu dou Enter, tá lá, uma matriz de 3 linhas com 4 colunas, certo? Bom, eu não vou me estender muito nessa aula hoje. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre o conceito, como que a gente coloca valores de forma que o usuário insira os valores na matriz, fazer cálculos com essas matrizes, ok? Porém, eu espero que você dê uma relembrada em tudo que eu falei aqui, dá uma estudada, assiste mais de uma vez se for preciso, cria listas de formas diferentes dessa aqui, cria listas no qual você tem, por exemplo, a simetria completamente irregular. Por exemplo, aqui eu estou colocando sempre mais colunas do que linhas, mas eu posso construir também da seguinte forma, ó. Vamos criar aqui uma matriz agora, só para vocês verem, com mais linhas do que colunas. Eu vou colocar assim, ó, 1, 2, vírgula, 1, 2, vírgula, 1, 2, opa, vírgula, e aqui 1, 2. Opa, cadê aqui? Cochete, cochete, fechei. Qual que é a ordem dessa matriz que eu criei? Ela é uma matriz de 2 por 4, porque eu tenho 2 colunas, né? Na verdade é uma matriz de 4 por 2, desculpe, falei errado, falei o inverso. A gente sempre fala o valor da quantidade de linhas primeiro e depois a quantidade de colunas. Então, qual é a ordem dessa matriz? É uma matriz de 4 por 2, porque eu vou ter aqui no caso 4 linhas e apenas 2 colunas. Vamos ver ela aqui funcionando, ó. For i in range 4, print matriz na posição i, e tá lá, 4 linhas, 2 colunas, ok? Dá uma brincada com esse conceito das listas para construção de matrizes, ok? Dá uma estudada, vê essa aula quantas vezes for necessário, assiste às aulas anteriores dos conceitos de listas para você entender, e na próxima aula a gente aprende mais um pouquinho sobre o trabalho das listas aqui no Python para construção de matrizes, ok? Eu espero que você esteja gostando desse curso. Essa é uma parte bem delicada, onde a gente trabalha vários conceitos em cima de um mesmo tema, mas é para poder aprender bastante coisa. E se você prestou atenção, são muitas coisas que a gente pode fazer com as listas aqui no Python. A gente já trabalhou com diversos exemplos, com várias formas de trabalhar com a lista, e posso garantir para vocês que ainda tem muito mais pela frente, ok? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa seu like, compartilha com os amigos, dúvidas, sugestões e críticas nos comentários que eu irei responder todo mundo. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.